Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho de emoções, da nossa lista de emoções, do que a gente chama de emoções primárias, né? E a gente vai com certeza edificar nesse dia, porque sempre tem algo para compartilhar que é muito rico e que vai acrescentar na tua vida. Hoje a gente vai falar sobre alegria, né? Oi, aí? Tá nos Estados Unidos? São Estados Unidos, estamos Tá aqui firme chique. no Senhor, né? Ô, para quem não conhece a pastora Sandra, acho bem difícil você não conhecer, mas enfim, é uma pessoa querida, íntegra, séria, que trabalha com sentimentos, com vida espiritual há muito tempo. Ela tem milhares de casos. Eu acho que eu já perdi as contas dos casos que eu mesma passei para ela, da gente atender, e no sentido da gente realmente procurar o melhor para as pessoas e o melhor de Deus para as pessoas, né? Tem um trabalho muito sério que eu conheço há muitos anos, uma pessoa pessoalmente, que eu pessoalmente considero uma das pessoas mais íntegras que eu conheço. Então, eu chamei ela para falar com a gente um pouquinho, porque eu sei que ela é uma descobridora dos sentimentos de Deus, né? Eu estava falando um pouco para eles que a gente está falando sobre conhecer as emoções essa semana, né? E Sim. ontem, até para te balizar, eu falei um pouquinho sobre aquelas emoções de 5 minutos que a gente tem rápida, né? E que a gente, às vezes, porque a gente precisa diferenciar, né? Não é que eu tenho medo, eu tive medo por causa de uma situação. Então, ontem, quando a gente falou sobre medo, a gente falou muito sobre essa diferença do medo sobre enquanto um momento, né? Eu até dei um exemplo uma vez que eu fui quase assaltada. Não tem como você falar que você não sentiu nada, né? Claro. E o medo enquanto enfermidades, né? E o nosso tema hoje, que é a segunda emoção que a gente vai falar, é a alegria, mas até a alegria me preocupa, e é uma das perguntas que eu vou te fazer, porque a alegria é uma coisa muito importante na nossa vida, sem dúvida nenhuma. Todo mundo quer ter alegria, todo mundo quer ser alegre. Eu nunca lembro de ter perguntado para uma pessoa: você quer ser alegre? E a pessoa ter falado: não, eu quero ser triste, né? Eu acho Com que isso certeza. a pessoa precisa estar muito doente para pensar assim. Mas, ao mesmo tempo, a alegria pode demonstrar, se esconder atrás de fugas. A alegria também pode mascarar muitas coisas. E a alegria não é só estar sorrindo, né? É o estado, eu acredito que é um pouco do estado de equilíbrio que a gente vai atingindo em dar valor para as coisas que estão ao nosso redor. Então, o que eu queria que você falasse um pouquinho? O que para você, hoje, você vê que as pessoas podem fazer para ter um ambiente interior mais equilibrado, mais alegre, mais sereno, né? Porque os desafios do dia a dia vão acontecer, né, pastor? A Com gente não tem como evitar as guerras, mas a gente pode evitar talvez um bombardeio dentro de nós com algumas estratégias. Você é uma pessoa de estratégias, né? E eu sei que você é uma pessoa que procura sempre ter equilíbrio, né? E ver as coisas que te fazem bem. Então, eu acho importante a gente falar um pouquinho de como mostrar para as pessoas o que buscar para fazer bem, né? Queria que você Na, falasse um pouquinho sobre isso. na verdade, né, a palavra do Senhor, Isaías 26, fala assim, 26:3 fala, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, a primeira coisa, assim, diante da adversidade, porque esse ambiente que nós estamos vivendo hoje é um ambiente muito propício para o inimigo colocar, né? Muito abatimento na alma, muita tristeza, muita murmuração, desencadear, né, os gatilhos que o inimigo pode desencadear esses dias é muito grande. Mas, assim, o Senhor vai nos dar paz a partir do momento que você, na verdade, governe, não o sistema Tá. te governar. Porque Isaías 9 fala assim: o governo de Jesus Cristo está sobre os nossos ombros. Quem tem que Tá. governar, né? Porque não é a situação de fora que governa, é o teu interior que governa a situação, né, Sim. exterior. Então, você Uhum. tem que criar esse ambiente, você tem que proporcionar esse ambiente, porque você tem esse livre-arbítrio e depende daquilo Uhum. que você, como você está recebendo. Muitas vezes eu Tá. tive situações, ontem à noite Deus me trouxe na memória situações em que eu tive que passar sozinha e isolada de muita gente, porque eu tive na Uhum. Itália e lá na Itália eu tive que ficar sozinha. E o Senhor falou assim para mim: você já viveu isso?
Né? E é verdade, porque lá eu ficava muito sozinha. Foi quando a minha mãe também ficou enferma, tinha aquele ambiente. Eu sempre trabalhei muito na igreja. Então, o que que eu fazia? Eu renovava a minha mente. Até eu brinco muito, né, com isso, mas eu Tá, passava o antivírus, né? E o que que é antivírus? tá. É palavra, é louvor, é atos proféticos. Eu gosto muito, você me conhece bem, eu gosto muito de atos Sim. proféticos. Então, tudo isso vai renovando e você vai vivificando o teu espírito. Porque se Tá. você ficar no campo da alma, né, você Uhum. questiona, mas Senhor, eu estou te servindo, por que que eu estou passando por isso, Senhor? Mas Uhum, tudo, uhum. na verdade, é uma habilitação no mundo espiritual. Né? Sim, Porque sim. no momento que você está vivendo, você nunca acha que tem um propósito, mas sempre tem Tá. um propósito. Deus sempre Uhum. tá nos levando a caminhos mais altos, a voos mais altos. Cabe a Tá. nós, que nem eu tenho falado esses dias, né? Cabe a nós realmente fazer que nem Abacuque, né? Abacuque foi para a torre de vigília, ele estava Uhum. questionando, Senhor, eu estou orando, e parece que o Senhor não está vendo nada, o Senhor não está fazendo nada. Mas quando ele foi para a torre de vigília, Deus falou para ele, escreve as revelações que eu tenho. Porque é tempo de Sim. revelações, né? E Uhum, para uhum, cada um de uhum. nós, para cada um de nós somos revelações diferentes. Por quê? Porque você está Sim, fazendo uma história com Deus, eu estou fazendo uma história com Deus, e quem está nos ouvindo está fazendo uma história com Deus. sim, Então, sim. e ele fala assim, mesmo que demore, escreva, né? Escreva as revelações. Por quê? É Uhum. nesse tempo que nós vamos estar muito mais quebrantados, porque na bonança nós não estamos aprendendo. Está tudo Uhum. tranquilo, você não tem essa sede, essa fome de buscar Sim, a Deus, de buscar o que vai te alimentar, o que vai renovar sua mente, o que vai uhum. vivificar o teu espírito. Então, você precisa criar esse ambiente, né? Claro, nós não somos nenhum ET. Sofremos sim, tem dia que nós estamos abatidos, tem dia que nós Sim. acordamos mais animados, fortalecidos no Senhor, né? Mas aqui Tá. é muito interessante que ele fala assim: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aqui em Isaías Sim. 26. Então, quem é a nossa rocha? A nossa rocha é o Senhor. Então, Ele é nele aguenta o que nós. tranco, né? E outra coisa, é muito interessante, porque quando você está muito abatido, a gente tem que aprender com a Bíblia, né? Davi, Tá, ele sem dúvida. profetizava para ele mesmo. Esses dias você Tá. ensinou uma coisa e eu Uhum. pratiquei, né? Você mandou a gente Uhum. escrever 12 características nossas. Sim. E um dia desses eu estava bem abatida, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu não tenho previsão ainda de sair daqui, porque não Uhum. tem, né? Sim, não tem Tá tudo voo, né? parado, não tem voo. E eu estava pensando na minha filha, que trabalha no hospital, meu genro, e eu fiquei meio abatida. E eu peguei Uhum. aquelas 12 características e comecei a profetizar para mim mesma. Por quê? Uhum. Se a gente deixar o campo da alma tomar conta, a gente vai se abatendo, o nosso físico vai se abatendo, vai vindo uma tristeza, uma angústia, né? Então, nós precisamos fazer como Davi. Davi, ele profetizava para ele mesmo. Por que está batida a Sim. minha alma? Espera em Uhum. Deus, né? Então, é tudo Sim. isso que nós precisamos hoje. Nós temos que tirar a passividade, né? Porque Sim. Sim. a depressão, ela vem para trazer uma passividade. E na passividade, você só recebe, você não reage. Tá. E não é tempo Tá. de você ficar só Tá. recebendo, principalmente essas más notícias. Aqui a gente adotou nós não ouvimos nenhum Uhum. tipo de informação. A gente lê a palavra, a gente estuda a palavra, a gente louva a Deus Uhum. muito. E não, porque não me interessa a notícia que a mídia quer passar, me interessa o que Deus quer que eu aprenda nesse tempo para me tornar muito melhor, né? E me aperfeiçoar mais naquilo que ele tem de propósito na minha vida. Então, nós tomamos essa decisão aqui. Nós não estamos vendo reportagem nenhuma. E é muito sério, porque você está falando aí, eu estou meditando aqui, né? Tem alguns segredos para você ficar, vou ter uma mente mais de paz e mais de alegria. Você falou de alguns segredos aí, você sabe que eu vou pegando, né? Eu sempre tenho essa coisa do filtro. Você falou de alguns segredos que eu considero muito importantes. Esse do profetizar, você falar para você quem você é seríssimo. É seríssimo, porque o ambiente em que a gente está vendo, se você sentar na frente da televisão por 2 horas, vou te falar, por 2 horas, e dependendo do enfoque que você vê, vou falar aqui do Brasil, que é onde eu tô, né? Você talvez tenha um outro enfoque aí, mas eu acho que não é muito diferente. Você vai achar que o governo vai ser destruído nesse momento. Você vai achar que tudo vai acabar, que as empresas vão fechar. Você vai achar que os hospitais vão explodir.
e que não vai ter salvação e que você, daqui a pouco você acha que até que Deus não salva. Então, eu acho que uma das coisas muito sérias que faz a gente, às vezes as pessoas falam assim, puxa, eu vejo a senhora bem em muitas situações difíceis, é porque eu procuro não contaminar a minha mente. Eu sei que você é uma pessoa que tem muito esse exercício também, né? É um exercício que eu faço. Espera um pouquinho. Eu acredito que a gente tem que investir em vida espiritual, como eu acho que a gente tem que curar o emocional, como eu acho também que a gente tem que investir em família, em saúde, em todas as 5 áreas que eu sempre falo, em profissional e financeira também. Mas eu acho que o equilíbrio de você enxergar Deus e saber que Ele não quer que as coisas terminem assim é muito real. A gente fica muito inseguro com coisas que a gente ouve. Então, eu acho que assim, o exercício de você saber quem você é, né? E o exercício também de você agradecer. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho isso muito intenso e sério em você. E eu acho que isso é um fator muito sério de quem vive bem. Gratidão, né? É, gratidão. Muito, muitas vezes as pessoas me perguntam, porque eu dificilmente as pessoas me veem abatida. Lógico, tem dia que eu tô, por exemplo, agora faz 30, 40 dias que a gente tá assim. Já teve um dia que você ficou mais ou menos abatida? Já, você tá cansado, aquele monte de lição de casa, criança o dia inteiro. Eu amo meus filhos de paixão, mas é fisicamente cansativo. Você tá com o neto aí, você sabe. Então tem dia que você tá meio, você não sabe pra onde você vai, né? Você corre, então aí você Bem tá isso, sentindo mais abatimento, bem cansaço. isso. Mas eu sou muito movida quando eu percebo que vai tomar uma coisa assim na minha mente e que ela vai, tipo, começar a ficar triste, angustiada, pensando em coisas ruins. Eu me puxo, me chamo muito para gratidão. Mas pera um pouquinho, quais são os meus motivos para agradecer? Isso me ajuda demais. Eu queria que você falasse isso também, um pouco sobre como você lida com gratidão, porque eu sei que você tem isso muito evidente também. É uma coisa que te faz muito bem. Você é uma pessoa grata, né? Verdade, sou muito grata mesmo. A palavra do Senhor fala assim, né, em Provérbios 24:10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, assim, eu não posso me mostrar fraco, né, no dia da adversidade. Pelo contrário, todos os dias eu tenho agradecido a Deus. Eu agradeço pela água. A gente não dá importância, sabe por quê? Porque Sim, a gente tem tudo. Na verdade, nós sim. temos muito, mas a gente não dá Uhum. valor. Eu agradeço pela água, eu agradeço pela. Obrigada por tudo, pelo cuidado, pelo zelo que o senhor teve, principalmente comigo. Lógico, você comentou um dia desse também nos ministrando do espinho na carne, né? E eu sei qual é o espinho na carne que eu preciso vigiar, como todos nós temos. Nós temos um espinho Sim. na carne que a gente precisa vigiar, não pode parar. Mas, por exemplo, eu venho de uma família, eu venho de mulheres muito depressivas, né? As Tá. minhas tias, minha mãe, a minha irmã. Então, o que na verdade eu tenho que me blindar? Porque eu sei aquilo Tá. que quer me afetar. Então, eu sou uma pessoa que eu agradeço muito. Eu agradeço porque eu levantei da cama, eu agradeço porque eu estou andando, eu agradeço porque eu Uhum. não estou confinada num hospital, né? Eu Uhum. tenho Uhum. com a minha irmã no hospital, minha irmã ficou bastante tempo, e esses dias eu falei, Senhor, obrigado porque eu posso sair desse quarto, porque eu não estou confinada num hospital, obrigada porque eu não. Você sabe que, Bispo, eu trabalhei em presídio. Eu Sim, trabalhei em sim. presídio durante muito tempo. E esses dias eu tive uma compaixão enorme. Eu tive uma compaixão enorme por aqueles que estão presos, né? Tá. Estão presos. Por quê? Porque, na verdade, eles estão confinados ali, né? Não é Uhum. uma Uhum. situação tão simples. Você sabe que eu sempre fiz um trabalho no presídio, mas esses dias me veio uma compaixão, sabe? Uhum. Me veio uma Uhum. compaixão, porque eu falei, Senhor, já pensou levantar todo dia e aquela mesma rotina, aquela mesma Sim, sim. situação, e Pesadíssimo. aquilo, sabe? Mas tocou tanto no meu coração. Eu acho que você só tem essa visão, essa compaixão, quando você vai para o espírito, quando você não fica na alma. Porque quando você fica Sim. na alma, é o teu eu, a tua prepotência, é É. o teu achismo. É o Eu que não a tenho conta que você tem que isso. pagar. É A isso conta que mesmo. você tem que pagar, sabe? E eu fiquei muito assim, pensando neles. Eu falei, Senhor, tantos anos, tá certo, errado, tudo bem, mas como é importante levar a palavra do Senhor para esse povo, né? Como é importante. Eu fui em presídio de mulheres também, e elas, pela dor delas, elas se retalham muito, né? Elas vivem se retalhando. Eu falei, Deus, o Senhor proporciona tudo isso
para que a gente tenha os teus olhos, que a gente tenha a tua fala, que a gente tenha o teu abraço, né? E o Senhor, na verdade, coloca essa compaixão em nós, porque é o Senhor em nós, é através de nós que nós vamos fazer a obra e ministrar as pessoas. Eu creio que nós vamos sair dessa situação muito mais fortalecidos, muito mais confiantes, Sim, dependendo muito mais de Deus, né? Eu estava ministrando esses dias o pessoal, falei, olha, Deus fez um Shemitah, né? Tem o Sabate e tem o Shemitah. O Shemitah, Deus parou a terra. Deus parou a terra para que nós pudéssemos realmente entrar no prumo da vontade do Senhor, né? A terra precisava descansar, a terra precisava ver seus valores, a terra precisava realmente pensar nas coisas do alto, né? Então Deus parou a terra. Deus parou para que a gente, eu acho assim, precisamos estar no prumo da vontade dele. E agora é a hora, né, de a gente se abrir, não deixar a arrogância tomar conta, não é o meu eu mais, não é minha prepotência, não é meu orgulho, porque Deus vai abater tudo isso, né? Deus vai abater tudo isso. E é muito sério, porque assim, algumas dicas importantes do que a gente está falando para vocês que estão assistindo, para ficar, né? Às vezes as pessoas falam sobre alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a sua força. Se a alegria do Senhor é a tua força, significa que você estar alegre, e ela também fala para você estar alegre em toda e qualquer situação, o que não é simples. Ah, mas é impossível, eu vou mentir que eu não estou alegre, que eu estou alegre quando eu não estou alegre? Então, para que eu possa estar no estado emocional, e isso é importante você só entender, o estado emocional é 1 minuto. Então, assim, eu tô alegre porque eu olhei, hoje eu comi um docinho, hoje eu cometi um pecado, comi um docinho de doce de leite aqui. Ah, eu fico 5 minutos, você que me conhece, né? 5 minutos de alegria, não, 5 segundos de alegria, legal. Isso é o que a gente chama de estado de alegria, de euforia, ali é 5 minutos. Agora, você estar ensinando sobre alegria, que é uma alegria de toda e qualquer situação, aí não é uma alegria de eu dar risada e aquela euforia do ai, que gostoso esse doce, ou ai, que legal isso que eu tô sabendo, ou ai, que legal que a pessoa chegou. Aquele não é um momento, mas é conduzir a vida. Por isso que eu pedi para a pastora Sandra falar sobre gratidão, porque ninguém que vive bem vive sem gratidão. Não tem como, é incompatível. Gratidão vem de agradecer, e agradecer traz a alegria. São coisas que andam juntas, né? A gente não tem como ter uma vida alegre, porque eu não sou alegre porque as coisas dão certo. Eu sou alegre por causa dos valores que eu acredito. Então você tem que saber, eu vou ter alegria só no meu estado de euforia, quando alguma coisa boa acontece? Ou eu vou ter alegria no sentido de que os meus valores, de que aquilo que eu acredito permanece e que as coisas vão acontecer e eu consigo descansar em Deus através da fé. Né, pastora? Tem muito isso, porque senão a gente vive num processo de ansiedade. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que está fazendo um curso aqui nosso, tal, e ela me falou um negócio, eu falei, não, você está num estado de ansiedade para 2030, né? E a gente precisa projetar o futuro, mas a gente não pode esquecer que o presente é mais importante e é ele que constrói o futuro. Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que a gente precisa valorizar mais esse presente. Não interessa o que a gente está passando, interessa você descobrir o que Deus quer que você faça. Qual é o propósito? Qual é o propósito, né? Porque tem um propósito. Deus não perdeu a história, né? Ele não perdeu a história. Então, é importante você realmente entender assim, ó, Deus está fazendo uma história através de nós. Deus está fazendo uma história através de nós. Então, eu vejo assim, sempre quando eu estou passando por algumas dificuldades, você sabe, já passei grandes dificuldades, mas eu sempre falava, Senhor, me mostra o propósito. Porque quando Deus traz uma revelação, você fica tão vivificada no teu espírito, você se fortalece tanto. E tem uma coisa, né, que nós precisamos entender. Cada revelação de Deus para nós, Deus tem uma revelação de nós dentro do reino. Foi assim com Pedro, né? Porque quando Pedro teve uma revelação de quem era Deus, imediatamente Deus falou quem ele era dentro do reino. Então, eu acho que isso que é importante, né? Você renovar a tua mente, você ouvir a palavra do Senhor, você ter a tua identidade. E a nossa identidade, eu estava vendo uma pessoa que está muito depressiva, a gente está até acompanhando ela, mas por quê? Porque ela estava se relacionando com Deus através do trabalho. E Deus, ele está falando para nós agora, você precisa se relacionar comigo através da intimidade.
né? E intimidade, você não tem plateia. Intimidade é você e o pai e você, né? O pai quer falar, o pai quer falar com o filho 100%. e o filho quer ouvir a voz do pai. Então, por exemplo, as pessoas acham que se relacionar com Deus é através do trabalho. Não, claro que nós vamos trabalhar, nós vamos fazer, que é muito importante, mas a intimidade é que Deus está pedindo agora para que a gente saia de tudo isso, para depois fazer tudo que nós precisamos fazer, porque nós vamos ter Sim, muita coisa para fazer. Mas vai. agora, a princípio, eu vejo assim que é o momento de a gente renovar mesmo a nossa mente, trazer na nossa memória. Ah, mas eu vou trazer o quê? Traga o que você tem hoje, né? Você tem a saúde Sim, hoje, você tem a sim. igreja hoje. Uhum. Ore pelos seus líderes, abençoa seus líderes, abençoa o esforço que cada um está fazendo, porque, né, Sim. não é uma coisa que está parada. Nós não estamos parados como Não, igreja, pelo pelo amor de contrário. Deus. Nós estamos em Uhum. movimento. Então, eu creio assim, é louvar Deus por tudo mesmo e tirar a murmuração, porque o murmurador ele traz o exterminador. Né? Tem gente que Sim, só reclama e não vê um lado bom. Outra coisa, a depressão é excesso de futuro, né? E nós temos que tá, viver hoje um dia de cada vez. Nós temos que tá. viver, Senhor, eu Uhum. vou te louvar por esse dia, por eu ter levantado, por eu ter comida, por eu ter água, e pedir para o Senhor realmente, como o Abacuque fez ali, ele estava pedindo, Senhor, se levanta mesmo na tua justiça, mas quando ele foi para a torre de vigília, Deus pôde mostrar para ele tudo o que ia acontecer. Deus não vai deixar, né, essa impunidade, como se Deus não estivesse vendo nada. Deus não, parece assim, né? Deus está vendo tudo isso e não vai se mexer. Não, ele não É, perdeu a história, né? Deus não perdeu a história. E ele, mais sim, do que sim. isso, né? Ele fala que ele cuida dos seus. Nós somos filhos, né? Nós temos essa marca. Então, para cada um, Deus está fazendo essa história e nós precisamos, na verdade, registrar tudo isso também, porque são segredos espirituais que o Senhor quer mostrar para nós. Eu Sim. vejo isso. Todas as vezes que eu passei por guerras, que você conhece todas elas, eu chorava muito, né? Porque mesmo sendo ministra de cura, eu sou uma pessoa que chora bastante, mas eu sou aquela que põe Eu o cara também. no pó. Eu ponho o cara no pó, né? Eu falo, Senhor, me ajuda, me tira disso logo, me ensina. Né? Você mesmo sabe, em novembro, quando eu tive aqui, minhas guerras, que até Deus me mostrou uma revelação que você teve, e aquilo deu fruto, se você lembra, né? Quando eu Uhum. tive aqui, Deus me trouxe a revelação que você teve em relação ao seu emocional, em relação à sua mãe. E aquilo deu fruto, lembra? Nós fomos, depois nós trabalhamos com os Fomos. teens, ministramos os teens, o pessoal que era ministro de cura, Deus trouxe revelações. Então Deus não perdeu a história, pelo contrário, né? Ele está no controle de tudo isso e eu louvo a Deus. Claro que nós temos que nos blindarmos. Somos frágeis, sim, não somos, né, nenhuma fortaleza, mas quem nos dá essa força é realmente. Eu costumo falar muito, né? Eu ponho sempre o antivírus. Se eu estou meio atrapalhada, eu ponho um antivírus, que é o louvor, aí eu entro no equilíbrio, aí eu vou para a palavra, aí as meninas brincam e falam, pronto, lá vem um estudo, né? É. Porque assim, eu sempre acho que Deus tem uma lição para mim, para Mas me é ensinar. muito sério, porque eu acho que assim, a tua conduta de vida é uma conduta que nos ensina. Eu pessoalmente te admiro, te respeito, você sabe disso, inclusive as suas opiniões Eu em também relação a te muitas coisas das quais eu considero para minha vida em todos os aspectos. Porque eu creio que eu vejo você uma pessoa de relacionamento com Deus e isso é incontestável, né? E eu acho que é importante as pessoas garantirem, a gente está com um tempo curtinho, mas eu prometo que eu chamo a pastora Sandra aqui mais uma vez, você garantir isso no teu interior, você que está nos assistindo, lembra, tem alguns aspectos que são importantes para você conseguir manter. A pastora Sandra usou uma frase aqui incrível, que é uma das muitas que ela usou, que a depressão é excesso de futuro. Eu sei disso porque eu vivi isso, né? Eu não cheguei lá, mas, por exemplo, no começo do nascimento do meu primeiro filho, a pastora Sandra, minha amiga há muitos anos sabe disso, a minha cabeça não consegue. Como é que eu vou ficar dentro de casa? Eu sou uma pessoa produtiva, eu sou uma pessoa que administra milhões de situações, são 3.000 alunos, são empresa, milhões de coisas, tal. Como é que eu vou ficar dentro de casa, né? Então aí o que acontece? A cabeça vai para fora, para o futuro. Então eu não conseguia lidar
com aquela coisa de dormir, acordada, mamar, 2 horas chorar e você pegar no colo e tal, e aquilo vai indo, porque aí nas 24 horas você fez isso 10, 12 vezes, né? E depois, lógico que isso vai espaçando. Então, nas primeiras semanas de gravidez, estou usando a gravidez como exemplo, podia ser, porque não é uma situação muito diferente, porque a gente fica em casa, né? Você vai saindo com o bebê para lá e para cá. Os primeiros 60 dias, o certo é você não sair mesmo. Não tomou Exatamente. vacina, né? Então é uma situação muito semelhante a essa. Agora, é claro, hoje meus filhos estão mais velhos, tal, mas não é diferente, porque hoje eu tenho um filhinho de 3 anos, ele vai aqui, vou comer, vai sentar para estudar, vai brincar, vai para televisão, vai... Claro, a rotina ela é boa, mas muitas vezes ela cansa. Então, se você não se apegar a aspectos como ponto número 1, gratidão, né? Ponto número 2 que você falou aí, identidade. Eu só descubro em Deus quem eu sou. E através do meu esforço, porque eu preciso querer descobrir, né? Então, assim, se eu tiver gratidão, se eu conseguir descobrir em Deus quem eu sou, filha, imagem e semelhança, Deus não criou você para ser derrotado e muito menos criou você para ficar sozinho e muito menos criou você para ser destruído. Ele só criou para um propósito. E terceiro, uma coisa que a pastora falou que ela finalizou aqui foi muito boa. Eu vou pedir para ela falar mais alguma coisa antes de terminar, mas ela falou sobre descobrir propósito, né? Então, propósito, lembra assim, para você esse tempo significa o quê? Porque para mim teve coisas que eu descobri que foram difíceis, que foram que me confrontaram e que eu precisei vencer. E teve outras que eu não achei que iam acontecer, que foram muito alegres e que eu não Sim. esperei. Mas o dia que eu tô alegre não confronta o dia que eu não estou, porque o meu estado emocional vai para o equilíbrio, né? Uhum. Ah, mas tem dia que a senhora tá triste? Tem. Tem dia que a senhora tá mais alegre porque aconteceu uma coisa diferente? Tem. Mas o meu estado se mantém equilibrado porque eu sei quem eu sou. E com a gratidão e entendendo os propósitos, que é enxergando as coisas que estão acontecendo positivas e o que eu posso ter oportunidades, põe uma palavra na tua mente. Pensa qual é a oportunidade que essa quarentena quer fazer na tua vida. Porque tem alguma oportunidade por trás dela que você precisa descobrir. E ela tá aí na tua mão, você tem que viver como eu. E a oportunidade para mim pode ser diferente do que para a pastora Sandra e diferente para você. Por quê? Porque depende do ambiente que você está, em que fase da tua vida você está, né? Em que momento você está. Então, Deus preparou, né? Vou dar o exemplo da pastora Sandra, por exemplo, a filha e a nora dela estão nos Estados Unidos com 2 crianças pequenas. Eles vão ficar sozinhos com 2 crianças pequenas. De certa forma, a pastora mora aqui, mora muito bem, ela está com a filha, mas querendo não morar sozinha. Deus preparou dela estar lá, ela não sabia que ia estar lá. Quer dizer, ela estava lá, foi lá para fazer um trabalho. Uhum. E aí, quando você chega lá, você tá. E aí, então, e Deus prepara todas essas pessoas para se acolherem, porque literalmente, né, os filhos, o neto. Ah, aí tem o dia a dia de criança, que eu posso falar porque eu sou mãe de 2, é super conturbado. Por outro lado, quando você sabe enxergar as coisas, passa muito mais rápido, porque quando você tá sozinho, sentado em casa, o dia não passa. Agora, com Sim. a criança e com as coisas para fazer, o teu dia voa, Eu também né? vi o amor de Deus, Bispa, nisso aí, Né? porque você sabe, eu também não Sim. gosto eu não gosto de estar sozinha, né? E eu não Eu tenho também problema não, você nenhum me de falar das conhece. minhas novelas. Eu Sim. não gosto de estar sozinha. Então, foi um cuidado de Deus mesmo, porque quando eu cheguei lá Sim. em Nova York, que eu ia fazer o trabalho, aí ficou, vou para o Brasil, vem para cá, mas como já estava, né, tudo, já fechando tudo, então eu corri e vim para cá. Então eu vi assim, eu vi o cuidado de Deus, né? Esconderijo do Altíssimo. Deus me colocou ali, o congresso era esconderijo do Altíssimo, e eu vi direitinho isso, né? E quando eu Uhum. cheguei lá, deixa eu só comentar uma coisa com você aqui, Sim, bem importante, pode rapidinho. falar. Mas quando eu cheguei lá, o Senhor me deu Atos 16, né? Quando Paulo e Silas, o inimigo os colocou, eles estavam no propósito, eles estavam em oração, eles não estavam fazendo nada errado, né? E o inimigo Sim, quis colocar, verdade. quis não, os colocou numa prisão. E o Senhor Uhum. mostrou, né, para mim que seria um tempo que nós precisaríamos realmente estar em adoração, porque o Tá. adorador não é aquele que canta bem, nem que toca um instrumento. O adorador é aquele que se rende à vontade do Pai. E o Senhor me mostrou que a adoração não ia nos deixar aprisionados na nossa alma.
Por isso que eu falo muito isso, porque eu tive muitas experiências, principalmente com a minha mãezinha, em relação Uhum. à adoração, o louvor, né? Porque o louvor, ele tira você do Uhum. campo da alma, das mazelas, se leva para o espírito e você fica fortalecido, não só espiritualmente, mas no seu físico também. Porque quando a Sim. gente está muito abatido na alma, o teu Uhum. físico já começa a sofrer, porque você começa a somatizar. Sem Uma pessoa, dúvida, somatiza. uma pessoa está perguntando aqui para nós, passou aqui, Uhum. e a ansiedade, né? Como que eu vou lidar com a ansiedade? A Uhum. ansiedade, na verdade, é porque é excesso de pensamento. Então, você não sabe Sim. desfrutar daquele momento, você não sabe desfrutar daquilo que você está vivendo naquele momento. Então, é um exercício que a gente Ou tem que você fazer. você se cobra às vezes porque você está desfrutando. Eu vou falar por mim, por exemplo. Eu não sou uma pessoa que não sei desfrutar, mas eu me cobro eu me cobrava, né? Isso melhorou 200, 1000%. Por que que eu estava desfrutando? Então, por exemplo, esses dias mesmo eu estava na cozinha e falei assim para mim. é, Nossa, mas eu tô sentindo paz nesse momento. Tipo assim, eu sei que eu precisava estar aqui agora vivendo isso. Sabe quando te dá essa sensação? E Uhum. aí você fica tão bem que você fala, meu Deus. Será que eu tô ficando louca, né? As pessoas vão achar, falar, amanhã falar, ela tá achando legal a quarentena, ficou doida, enlouqueceu, sei lá. Mas na realidade eu aprendi a desfrutar. Sabe assim, tipo, Exatamente. eu olhei para aquela situação de estar com os meninos domingo à noite em casa, tal, e ter que tomar ceia com eles, com os dois piquititicos, porque aí o Pedro conseguiu ir para a igreja, eu não. E aí eu comecei a olhar aquilo e desfrutar em paz. E aí Deus falou para, Deus colocou no meu coração, falou para mim, claro, olha, é para desfrutar em paz. É para desfrutar em paz. Não é para ter Sim, problema nenhum com isso. Então, às vezes a gente quer se culpar porque a gente foi muito cobrada, né? é, Pastora, isso é muito. Eu me cobro demais e muitas vezes fui muito cobrada. E eu aí também, eu me você cobro começa. demais. Né? Só que o nosso excesso de essa questão da ansiedade é bem isso. Dá o excesso de autocobrança. Você tem que se cobrar no nível de responsabilidade, não no Sim, nível de claro. desfrutar. Né? Quando você deixou de desfrutar, você vai perder tua alegria. Agora você vai perder tua alegria por causa do quê? Para amanhã você passar mais um dia mal? Se você poderia passar mais um dia bem, porque o amanhã pertence ao Senhor, é o que a Bíblia diz, né? Então, é demais. Eu vou encerrar que a gente passou 5 minutos falar com você é um problema, porque você sabe que a gente não para, né? Mas eu quero agradecer cada um. As pessoas colocaram muitas frases aqui. Se você quiser recomendar essa live para alguém, ela fica aqui mais 24 horas. Depois ela está no YouTube, no canal do YouTube, dá para você assistir. E eu vou falar de outros temas importantes com a pastora Sandra semana que vem também. A gente está indo devagar, mas a gente quis ajuste o teu estado emocional. Acredite. Olha tudo de bom que você está vivendo nesse tempo. Nem que seja o Rafinha, 3 horas da tarde, ele fala, mamãe, pipoca, né? Então, é bom, porque meu filho daqui a pouco não tem mais 3 anos, ele é um gatinho, uma delícia, e daqui a pouco ele vai querer fazer gatinhos para outros lados, né? E ele não vai ter mãe, mamãe, eu quero no colo, né? E passa. Esse é o meu momento. Às vezes seu filho tá adulto, às vezes você teve que estar sozinho. Você vai desfrutar de estar sozinho em alguma coisa boa. Tem o bom de estar sozinho também, né? Eu lembro de coisas boas de quando eu estava sozinho em momentos da minha vida. Então, desfrute daquilo que está na Desfrute, tua isso mão mesmo. ao teu alcance agora. E não abra Isso mão da tua mesmo. relação com Deus, né? Desfrute do teu dia, Porque do que você tem hoje. não volta, né? O tempo não volta. E a gente vai lembrar disso como um tempo que a gente cresceu. Você vai lembrar Amém. disso no tempo que você cresceu. Pastora, eu quero te agradecer demais. Você sabe que eu te amo de paixão. Vocês podem soltar os coraçõezinhos aí para a live ficar lá em cima e as pessoas poderem assistir, principalmente quem não conhece a Jesus. E a gente volta semana que vem em nome de Jesus. Te amo, viu? Aulas Também, fique ótimas com de Deus. cura. Parabéns. Deus Tchau, Deus abençoe. abençoe. Tchau.